Eu queria, então, dar início à nossa sessão, primeiro cumprimentando nossos amigos de São Paulo, Baruzzi, lá já colocado na sua nova poltrona Kinoplex. A turma aqui está morrendo de inveja. A turma está morrendo de inveja aí me trouxe problemas. Essa poltrona vai me trazer problemas. Mas é muito bom estar com vocês aí, mais uma sessão clínica. E eu queria dar aqui alguns informes. Primeiro, essa semana é a Semana da Enfermagem, eu queria parabenizar aqui o grupo de enfermagem do hospital, em nome da Luciana Lima, que é a nossa gerente de enfermagem. Sem dúvida nenhuma, a enfermagem é quem toca o hospital cotidianamente, junto com os demais profissionais de saúde, mas o fronte dessa assistência, sem dúvida nenhuma, é do corpo de enfermagem. Então, fica aqui a homenagem do Centro de Estudos às nossas enfermeiras, e uma pena a Luciana não estar presente, mas seguramente chegará a ela. Um outro informe também que eu queria deixar é que, na semana passada, nós tivemos o Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro, e o Procardíaco, como todo ano, participou de uma forma bastante presente. Tivemos 31 trabalhos, sendo 3 concorrendo ao melhor tema livre, e o Procardíaco ganhou o melhor tema livre oral do Congresso. É um trabalho do Dr. Rafael Lauria, com o grupo da hemodinâmica do hospital, sobre a válvula aórtica, sobre TAV, e mais uma vez, então, o grupo da hemodinâmica sendo premiado por esse trabalho esplendoroso que a equipe do Luiz Antônio Carvalho desenvolvem no hospital. Também ganhamos o prêmio de melhor tema livre da enfermagem, com o trabalho do Saulo, que é o enfermeiro que trabalha no grupo do acidente vascular cerebral, a equipe do Dr. Daniel Bezerra. E também fica aqui os nossos parabéns para o Saulo e para o grupo do acidente da neurologia, que coordena o projeto PIAVEM, que é o grupo do acidente vascular cerebral. Tivemos nesse congresso a nossa sala de palestrante, que foi uma sala patrocinada pelo Procardíaco, recebendo vários amigos e lembrando histórias do Procardíaco, que culminou ao final do congresso, na tarde de sexta-feira. Dr. André Brandão, presidente do Congresso, e os demais membros da diretoria, rendendo uma homenagem aos 60 anos do hospital. Dr. Moisés Gamache, que está aqui presente, foi um dos homenageados. Houve uma entrega de uma placa comemorativa a todos os fundadores da instituição. Foi uma festa, sem dúvida nenhuma, muito emocionante para todos nós, onde foi também o momento da premiação, onde estiveram lá presentes não só os 2 premiados com o melhor tema livre oral, mas também o nosso grupo de residentes, que foi segundo colocado na batalha dos residentes, perdendo na última, cabeça por cabeça, né, Eric? Foi um sofrimento danado, mas sem dúvida nenhuma tivemos uma participação brilhante, mais uma vez, no nosso grupo de residentes brilhando lá na Socérgio. Obrigado a vocês, parabéns mais uma vez por todo o desempenho. Bom, então, para a gente não se alongar, porque já passamos aí um pouquinho do tempo, ainda essa semana, na sexta-feira, teremos a Sexta Consciência. Quem vai apresentar é o grupo da insuficiência cardíaca, coordenado pelo Marcelo Monteira, e a gente vai ter uma discussão sobre a atualização em diabetes na insuficiência cardíaca, o que o cardiologista e o endocrinologista precisam saber e não é discutido. E na sexta-feira à tarde, e aí esse é um curso fechado somente para os profissionais de saúde do hospital, mas fica aqui a divulgação, nós vamos fazer o nosso segundo curso de iniciação à pesquisa clínica, que eu coordeno justamente com o Dr. Cláudio Chinoco. Serão 3 sextas-feiras, de 2 às 6h30 da tarde. Todos os residentes estão compulsoriamente inscritos, e será dia 17, dia 24 e dia 31 de maio, agora, que é uma sexta-feira à tarde, e vamos ver se daqui a gente consegue mais uma vez brotar outros expoentes da pesquisa do hospital, para que a gente possa continuar brilhando academicamente nos nossos eventos. Bom, eu queria convidar o doutor Carlos José. A sessão dessa semana é uma sessão que ela está sendo coordenada pelo grupo da terapia intensiva, coordenada pelo Dr. Rubens Costa Filho, e Dr. Carlos José vai moderar essa sessão,
sobre o tema pneumonia e arritmia ventricular. Carlinhos, eu queria pedir para que você assumisse a moderação e convidasse, então, não somente o apresentador, como os demais debatedores. Obrigado a todos. Obrigado, André. Hoje a gente vai discutir um tema que vai abordar um paciente com pneumonia, arritmia ventricular. Vai ser apresentado pelo Saulo e comentários do Aquiles e do Felipe Sadi. Então, e Charles. Vamos começar, Saulo. Boa tarde. Começar a apresentação do caso, pneumonia, arritmia ventricular. Foi uma paciente que entrou aqui no hospital no dia 22 de janeiro. Era uma paciente feminina de 82 anos, casada, natural do Rio de Janeiro. A queixa dela foi febre e tosse produtiva. Ela estava numa viagem recente para Dubai, ela ficou mais ou menos 20 dias nos Emirados Árabes, e no finalzinho da viagem dela, ela contava muito bem a história. 4 dias antes, ela começou, ainda dentro de um shopping em Dubai, com mal-estar, uma tosse seca, fez um pico febril de 38,1, uma dispneia aos médios esforços e muita fraqueza. No grupo de viagem dela tinha um colega médico, prescreveu para ela um Clavulin, começou a tomar o Clavulin, tinha cerca de 4 dias, mas mesmo assim a tosse que era seca começou a evoluir para produtiva, mantinha-se subfebril e uma dispneia progressivamente pior. Ela foi para uma consulta, chegando aqui no Rio, ela chegou de viagem, parou em São Paulo e veio para o Rio, e no Rio direto foi para o consultório do otorrino. O otorrino, quando atendeu, ligou, o paciente do Felipe, ligou para o Felipe, que pediu para vir para o hospital. Ela chegou com essa história. De HPP, ela tem uma FA de baixa resposta ventricular, tem um marca-passo, é hipertensa, tem doença do refluxo gastroesofágico, era anticoagulada com xarelto, 15 mg uma vez ao dia, usava vasodilatador. Não fumava e o etilismo social. Ela chegou aqui numa terça-feira à noite, no dia 22, acordada, corada, hidratada, sinais vitais estáveis, estava confortável, era ambiente. O exame físico dela chamava a atenção uma crepitação no terço inferior do hemitórax direito, saturando a 94%, um bom padrão respiratório. Ritmo cardíaco nada, abdômen flácido, membro inferior com um edema, uma cruz em 4, sem nenhum sinal de flogose, sem nenhum déficit neurológico. O plano inicial dela foi coleta de exames laboratoriais, culturou ela, começou antibiótico, tazocin e azitromicina, tomografou tórax e seios da face, fez um ecocardiograma e um Doppler venoso de membros inferiores. Nos exames laboratoriais dela chamava atenção a PSRT mais aumentada, 4,39, um dedímero de 1.200, 6.200 leucócitos, 6 bastões, uma função renal estável e uma gasometria sem acidose com lactato normal, um BNP baixo, de 190. Tomografia dela de seios da face nada digno de nota, e aqui a tomografia de tórax. Felipe, você quer comentar a tomografia? Essa tomografia mostra um preenchimento alveolar, principalmente no hemitórax, no pulmão direito, no lobo superior e o lobo médio direitos, e discretíssimos infiltrados à esquerda, ou seja, caracterizando o diagnóstico de pneumonia realmente. Ecocardiograma, função normal, sem disfunção segmentar, marca-passo na cavidade direita, uma IT moderada, PSAP de 45, átrio grande, um pequeno derrame pleural à direita e um Doppler venoso sem nenhum sinal de trombose venosa profunda. O diagnóstico dela foi de pneumonia comunitária, um CURB 65, 1 ponto, uma função cardíaca normal e sem nenhum sinal de sepse. O tratamento foi uma hidratação venosa, antibiótico já tinha começado tazocin e azitromicina, e internação na unidade semi-intensiva. Fechando essa parte inicial, em que a paciente dá entrada com um quadro de pneumonia comunitária, com um score de gravidade CURB baixo, né? Quer dizer, ela pontuava por conta da idade, basicamente, e a abordagem foi essa. Trocou o esquema antibiótico, ela estava se interpretando uma falha ao esquema que ela vinha fazendo com o Clavulin,
manteve-se a paciente internada. Alguém quer fazer algum comentário em relação a essa abordagem inicial? A falha terapêutica, ela foi avaliada, porque a troca do antibiótico, porque ele vinha com clavulina. Ela vinha com clavulina já tinha 4 dias. E piorando clinicamente. A entrada clínica dela no hospital, em princípio, ela parecia estável, era isso? Parecia estável. Tanto é que ela não tinha nenhum sinal de sepse, era uma falência antimicrobiana. Pergunta cabia alguma outra abordagem do tipo manter essa paciente ambulatorialmente, com base, por exemplo, nesse score de avaliação de risco com o CURB? Tem alguém da Pneum aqui? Felipe. Com a idade dela e tendo essa provável falha, a opção foi de segurança. Até porque é uma família que tem uma importância significativa. Então, a ideia foi fazer o painel viral, que não fica pronto imediatamente, a gente não fez o teste rápido, sim o painel viral. Coletamos antígeno para legionela e pneumococo na urina, que o Saulo vai mostrar o resultado já, e optamos por ampliar o esquema antibiótico dela. Não fizemos quinolona por todos os motivos, todos já sabem, em relação a quinolona em idosos, e a opção foi desse esquema em associação azitromicina e tazocin. Apesar dela não ter lesão estrutural pulmonar, nós ampliamos para pseudomonas, sabendo que há mais ou menos 4 meses antes havia tido um surto de pneumonia viral no mesmo voo de Dubai para São Paulo. E nesse voo, mais de 30 pessoas foram hospitalizadas. Então, assim, eu já sabia disso. A minha principal hipótese, eu não tinha descartado ainda vírus, mas já tinha mais de 48 horas de evolução, não tinha sentido, com a estabilidade dela, começar antiviral. Então a gente só ampliou o espectro e fizemos os exames diagnósticos. Então, assim, eu acho que, só esticando um pouco mais o comentário em relação a esse momento, né, é uma paciente que estava estável clinicamente, e aí, assim, o questionamento se, por exemplo, a paciente desejasse continuar ambulatorialmente com base nesses parâmetros, eu não acredito que fosse uma situação em que não se pudesse apoiar esse tipo de conduta, de manter a paciente ambulatorialmente, em função desses dados que se apresentam em termos de gravidade. Sal. E aí, Muito bem comentado pelo Felipe a preocupação com a idade. Nos últimos 2 anos, o cardiologista passou a ter uma visão diferente da pneumonia. A pneumonia é um problema para o coração no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. A gente olha o paciente inflamado com processo pneumônico, a despeito da intensidade do quadro, né? A gente tem que estar sempre na torre da vigilância em relação a eventos cardiovasculares, não é? Então, hoje, a gente olha o paciente e principalmente sendo um paciente com risco, perfil de risco cardiovascular, a realização, não é, do eletrocardiograma, do ecocardiograma e da dosagem da troponina faz que muitas das vezes episódios subclínicos de injúria miocárdica, não só infarto, né, porque a gente durante muito tempo olhava para a troponina e enxergava a troponina como problema de infarto, mas com a injúria miocárdica leve ou mínima presente nos quadros de pneumonia. Então hoje a gente, como cardiologista, a gente olha para a pneumonia como um fator não só para gerar complicação cerebrovascular, mas principalmente cardiovascular, inclusive morte súbita em indivíduos de alto risco. Eu acho que só para esclarecer esse pequeno detalhe dela ser portadora de marca-passo, só talvez a etiologia do implante, a real necessidade do implante originalmente foi por um bloqueio atrioventricular total. Se a gente puder acrescentar mais um dado na história, ela tinha um bloqueio atrioventricular total, fazia episódios de FA paroxística na detecção do marca-passo, mas a princípio, concordo, Felipe, era um bloqueio atrioventricular total. O marca-passo tinha sido implantado meses antes desse evento. E a princípio, das avaliações elétricas do marca-passo funcionando normalmente. E o paciente que interna nesse contexto, pós-implante, também uma preocupação nossa,
pós-procedimento imediato, se a gente tem algum quadro infeccioso associado, alguma coisa que a gente sempre se preocupa qual é o estado da prótese, né, no contexto de uma bacteremia sistêmica. E aí ela internou numa terça-feira à noite, na terça de madrugada ela na semi-intensiva fez um episódio de um broncoespasmo, acabou resolvendo com um solumedrol, um pouco de ventilação não invasiva e ficou dependente de um oxigênio suplementar. Vinha caindo ao longo desses 2 primeiros dias uma queda dos marcadores inflamatórios, o painel viral veio negativo, o antígeno urinário para legionela e pneumococo vieram negativos e ela estava tendo uma boa evolução clínica. Isso foi uma terça-feira à noite que ela internou, na quarta ela ficou direitinho, o Felipe passou visita na quinta de manhã nela e ela estava muito bem. Eu lembro da gente conversando sobre isso. A gente estava bem, estava na semi do Carlinhos e caminhando para o 3º dia de internação hospitalar. A gente estava sentadinha fora do leito e aí a família com ela chamam que ela perdeu o nível de consciência e ela teve uma parada cardíaca em taquicardia ventricular. Uma parada cardíaca por menos de 2 minutos, retornou à circulação espontânea após um choque bifásico. Ela saiu da parada, abriu o olho, mas aí fez um episódio de uma taquicardia ventricular não sustentada. O pessoal começou a amiodarona venosa, entubou e acoplou a prótese ventilatória. Nesse íntere, quem estava no momento da reanimação fazia eco também, a da equipe do eco. Fez um eco transtorácico, uma disfunção sistólica grave do ventrículo esquerdo, uma discinesia no septo médio, uma cinesia de septo apical, disfunção do VD, uma PSAP de 37 e o pericárdio normal. Foi para a coronariografia, a ventriculografia com uma disfunção moderada do VE, com as coronárias todas normais. Eu acho que, assim, obviamente, a pergunta com relação ao status coronariano da paciente ia surgir diante desse contexto, e aí você já traz a resposta. E a discussão é, existia algum marcador, algo que justificasse, que prenunciasse que aquilo que aconteceu com a paciente foi identificado no debriefing do caso, alguma coisa que aconteceu antes? Esse é o ponto, Carlinhos. Não tinha nada. Ela estava já no melhor dia dela, o dia anterior ela ainda não estava tão bem. Nesse dia especificamente, ela estava muito bem, inclusive com menos dependência de oxigênio. E eu fui pego de surpresa com essa intercorrência clínica. E conversando com o Arnaldo, a impressão dele, ele não podia bater o martelo e falar, isso é só um Takotsubo, quer dizer, só entre aspas. E da semi-intensiva ela foi direto para hemodinâmica. Isso em questão de meia hora pós-evento, ela já estava na hemodinâmica fazendo coronariografia, para a gente ter certeza de que não tinha nada coronariano. E depois ela foi para o CTI. Algum comentário, gente? Alguém... Eu acho que uma coisa importante é justamente o fenótipo do Takotsubo. O Takotsubo é um fenótipo, é um patofenótipo. A gente encontrar um coração hipocontrátil, né, a ponta parada e dentro de contextos diferentes estressores. O que a gente está descobrindo hoje, né, é que a gente exige hoje uma investigação para tentar separar as etiopatogenias. Uma etiopatogenia importante, não é? Além do quadro de estresse agudo, são as miocardites. Não é? As miocardites são fenômenos importantes que acontecem. Outros são processos microembólicos, não é? Ou ruptura de placa e, obviamente, levando a infarto. Então, é muito importante, é claro que essa paciente tem um marca-passo prévio, mas a ressonância miocárdica é um exame que se impõe quando você tem hoje uma coronariografia sem uma lesão obstrutiva, sabe, Carlos? É uma pena que hoje a gente não tenha uma ressonância, a nossa ressonância é de 3 Tesla, impede a gente fazer isso. Obviamente os nossos colegas lá do Samaritano em São Paulo têm hoje uma propedêutica bastante boa em relação a isso. E com certeza a gente pode estar identificando alguns casos de miocardite simulando o Takotsubo.
fluxo foi esse, então, foi unidade semi-intensiva, coronariografia, e na sequência chegou no CTI. Foi admitido em RAS -5, com midazolam 5 mg/hora, temperatura controlada, acoplado em ventilação mecânica, mecânica pulmonar boa, ritmo do marca-passo, hemodinâmica ali com uma nora 0,16 microgramas, urinando bem. Tinha um SOFA de 11 de admissão. Só Saulo, assim, passar o significado de um SOFA de 11 dessa paciente, é mais ou menos o que se espera em termos de mortalidade num paciente com SOFA de 11. O SOFA é um marcador de disfunções orgânicas. A gente sabe que um SOFA maior que 8, a mortalidade já é bem aumentada. Então o SOFA de 11 é uma doente muito grave e que tem bastante disfunção orgânica. Noradrenalina, intubação, rebaixamento do nível de consciência foram as maiores pontuações no score de SOFA dela. A ordem de grandeza, mais ou menos 50% de mortalidade para esse paciente. O plano foi a monitorização do débito cardíaco com o lítico rápido, ficou sedada com midazolam, ligamos o eletroencefalograma contínuo, cuidados pós-parada cardíaca, uma completa revisão laboratorial e a interrogação do marca-passo. O laboratório dela pós-parada com 11 de hemoglobina, coagulação, parâmetros estáticos, nada digno de nota, uma troponina baixa, 0,05, BNP também, lactato alto, 3,7, com uma saturação venosa central de 62, um gap CO2 de 9, raio-x pós-tubo e acessos vasculares, e a monitorização com débito. A gente foi guiando terapia de fluido e a droga vasoativa guiada por metas. Só aproveitar a oportunidade de a gente estar exercitando. Aquiles, do ponto de vista de neuroproteção, teve alguma recomendação especial nesse paciente pós-parada? Eu já vi esse paciente tardiamente. Ela já estava com controle ativo de temperatura sem hipotermia. Parece que houve uma dificuldade no momento imediato de acessar o equipamento para hipotermia. Então ela estava com controle ativo de temperatura, o Saulo já mostrou, estava com 35,8 de temperatura nesse momento. Tá bom. E aí, novamente... Eu acho que é aquela história. A literatura, se você começa a fazer uma revisão de literatura de hipotermia, os trabalhos começam a aparecer a partir de 2002. E existem trabalhos que são francamente positivos e alguns trabalhos que dizem que não muda muita coisa se você mantiver o controle ativo de temperatura com relação à hipotermia. Evidentemente, eu tendo disponibilidade do recurso de fazer hipotermia, a tendência da gente é sempre tentar proteger o cérebro. Mas ela seria um dos melhores modelos para hipotermia, né? Porque ela foi por um fenômeno elétrico, parada assistida e não recuperou o nível de consciência. O TTM Trial pegou justamente esses, a única diferença foi que foi num ambiente extra-hospitalar, mas ela foi intra-hospitalar por TV. Então, concordo com aquilo, seria um bom modelo aí para hipotermia. E aí, surpreendentemente, de novo, 16 horas pós-parada, o Felipe estava passando visita, estava em RAS -5, sedada com midazolam, temperatura controlada, ventilando bem, hemodinâmica nora caindo, lactato clareou, não tinha acidose, não tinha distúrbio eletrolítico, saturação venosa e gap CO2 otimizados. E aí, acho que na frente do Felipe, estava ligado o eletroencefalograma, tem a foto antes e exatamente no momento. Não tinha nenhum fenômeno motor, ela faz uma crise epilética não motora versus status de mal epilético não convulsivo. Prontamente, o Felipe dá um bolo de midazolam, associa propofol, começa a lacosamida venosa, leva o tiracetam enteral, mantém o eletroencefalograma, pede uma tomografia de crânio e a hora que o Aquiles é chamado no caso. Aquiles,
Podia voltar para mostrar a imagem do eletrocéfalo? Isso. Pelo menos ela escolhe bem a hora de fazer um evento elétrico dela, né? Então, aqui... Ela foi inteligente, né? Ela esperou o médico assistente estar passando para mostrar. Olha, está acontecendo, não perde tempo, né? Então, você repara que mudou o traçado. Se você olhar para as derivações ali mais de baixo, você vai ver que sai aquele ritmo, começa um ritmo com uma regularidade diferente, uma morfologia de onda diferente, caracterizando uma crise eletrográfica, né? Que a crise eletrográfica ela é caracterizada pela morfologia da onda e pela repetição da onda. Então ali ela está repetida e mudou a morfologia, caracterizou, o Felipe diagnosticou bastante bem e precoce, e começou com uma terapia bastante atual, né? Ela já vinha em uso de um anticonvulsivante, que é o midazolam, né? E ele associou a lacosamida venosa, né? E associou o levetiracetam. Isso é muito interessante porque ela age em lugares diferentes. Eu até dei uma olhada. O levetiracetam faz inibição parcial das correntes de cálcio. E a lacosamida atua nos canais de sódio dependentes. Então, ele está abrangendo de 3 formas diferentes o tratamento dessa crise, né? Afora o do benzodiazepínico, né? O benzodiazepínico ele atua no receptor pós-sináptico do GABA. Então, 3 pontos de ação diferentes, uma terapia bastante eficaz. Então, assim, no contexto clínico, ela estava em curva de melhora, né, Felipe? Mais uma vez... Pois é, mas outra coisa interessante é porque eu cheguei a fazer 30 miligramas de midazolam e nada aconteceu. Ela não teve resposta elétrica, não teve controle da crise. E por isso associei o propofol, que eu não queria por causa da disfunção dela. Mas foi necessário, numa dose baixa, não teve grande repercussão hemodinâmica, e por isso também a gente rapidamente já começou a lacosamida venosa e, subsequentemente, o levetiracetam pelo tubo digestivo. Então, com isso, a coisa ficou mais controlada. Em quanto tempo melhorou o traçado? Com propofol? Na hora. Imediato, né? Bora, Sal. Nesse ínter, ao longo da semana caiu o índice cardíaco, a gente começou uma dobutamina que acabou chegando a 7.000 microgramas, foi desmamando ao longo da semana, uma tomografia de crânio sem alteração aguda, estava com propofol, midazolam, lacosamida venosa, levetiracetam, em algum momento anotou um clobazam que ficou pouco tempo, ficou em ventilação mecânica mantida, a nora sempre uma dose baixa, ficou em torno de 0,07 microgramas quilo minutos. E qual foi o problema? Que a despeito de uma terapia plena, ela não fazia status epiléticos, mas ela fazia crises epiléticas frequentes e com mais de 2 drogas antiepiléticas, configurando crises refratárias. Foi aumentando as doses progressivas, tanto da lacosamida quanto do levetiracetam. A azitromicina tinha saído no 5º dia, o corticoide tinha saído rápido, o tazocin foi suspenso de forma rápida também, guiada por biomarcadores, e a dobutamina foi desmamando. Só para a procalcitonina dela era menor do que meio, no 8º dia de antibiótico a gente suspendeu baseado nisso. Cardiograma 7 dias pós-parada, uma função sistólica biventricular normal, movimento paradoxal do septo pelo marca-passo, uma PSAP de 39, pericárdio normal, doente em ventilação mecânica, uma cave hipervolêmica. Recuperou completamente a função ventricular. O que chama atenção foi a dificuldade para tratar a crise epilética dela. Ela foi precisando de doses contínuas e altas, alguns momentos, tanto de propofol quanto de midazolam, que foram decaindo ao longo do tempo. Foi uma epilepsia refratária, o midazolam foi suspenso 14 dias após o ictus, o propofol foi suspenso 16 dias após o ictus, as doses canuladas de drogas antipiléticas ficou com uma lacosamida 200mg 2 vezes, o levetiracetam 750, foi traqueostomizada e tratou uma infecção urinária. Quando saiu as drogas antiepiléticas, a gente tinha algumas complicações do tratamento. A doente estava miopática, estava disfágica,
tinha um componente de um delírio, tinha ventilação mecânica prolongada e a gente estava na discussão dos riscos das novas arritmias. O Felipe chegou a conversar com a família sobre prognóstico e a doente vinha respondendo, a gente foi seguindo o tratamento, então a gente traçou um plano de ação. Miopatia disfagia, assim, papel fundamental da enfermagem, da fisioterapia e da fono, sem dúvida alguma, assim, eu acho que o grande divisor de águas aí foi, não menosprezando as outras especialidades, mas foi a equipe de enfermagem, capitaneada aí pela Sônia, pela Soninha, assim, que fez grande diferença no tratamento dela, assim, sem dúvida alguma. A minha pergunta era o que mostrou na interrogação do marca-passo, que tipo de arritmia ventricular, se era monomórfica, polimórfica, enfim. A interrogação do marca-passo, ela na verdade, ela vai mostrar a diferença entre uma TV monomórfica e uma polimórfica no marca-passo vai ser basicamente baseada pela frequência. A morfologia daquele eletrograma não é, que a gente pega de dentro do ventrículo direito, ela não é sujeita à interpretação tal como o eletrocardiograma convencional. Mas a característica, na época, era de uma taquicardia ventricular monomórfica, com um RR relativamente regular e com características compatíveis. Eu até estava perguntando para o Felipe, olha, e essa azitromicina, porque existe uma relação com referência ao aumento do intervalo QT do uso da azitromicina, especialmente em pacientes que têm algum grau de doença cardiovascular, mas como esse episódio foi monomórfico, não é exatamente a forma como isso se manifestaria. Ô Charles, eu tinha pensado nisso, mas como ela tem BAV de terceiro e tem ritmo de marca-passo, não seria muito raro ela fazer um torsade, né, com o ritmo do marca-passo, né, cortando o QT, né? Então foi monomórfico corroborando essa questão. Agora a nossa grande questão é por que ela fez a arritmia monomórfica uma paciente com ventrículo esquerdo previamente normal, né? Sem zona de fibrose, enfim. Então tem que investigar aquilo que o Evandro falou, o processo inflamatório, nós diferencial tal Kotsubi, enfim. Por que ela fez uma arritmia monomórfica, né? Sustentada e que degenerou para a parada cardíaca? Uma coisa que chama a atenção, assim, tanto o evento elétrico cardíaco, num momento clínico muito bom de curva de melhora, quanto o evento elétrico neurológico no momento também de estabilidade. A gente costuma ver tanto assim nesses pacientes, nesse momento no CTI, né, dada a resposta inflamatória que estava em queda, esses dois eventos. E aí, uma provocação, Charles e Aquiles, vocês veem alguma correlação no evento elétrico, neurológico e cardiológico? Eu acho que no primeiro momento, esses eventos de taquicardia ventricular, antes que a gente imagine que esse paciente seja sujeito a uma terapia de antitacardia ou um upgrade para um desfibrilador, é importante esclarecer todas essas causas, uma possível causa para esse evento. Uma vez retirada essa causa, se for uma causa reversível, algo que possa ser trabalhado, não necessariamente esse paciente tem uma indicação formal para fazer um upgrade para um desfibrilador ou algo do tipo, pode ter sido um evento isolado nessa paciente e que até então não havia nenhuma justificativa para isso. Eu penso que, sem dúvida, quando o paciente está num quadro clínico pior, mais inflamado, isso pode ser um fator muito importante para a gente poder dar a carga, mas esse foi exatamente o inverso dessa paciente. Estou aqui para aprender também em que momento, qual causa pode ter provocado isso nesse momento. Aquiles. Eu acho que a gente tem que considerar uma coisa. Essa doente previamente não tinha queixa neurológica nenhuma. Essa doente apresentou essa intercorrência neurológica pós-parada. Então, em princípio, o meu raciocínio não está ligado a uma doença cardíaca, e sim a uma consequência de hipóxia, que precisou ser tratada. E agora, o único fator de risco foi Dubai, né, Felipe? Delírio, discussão uma dose baixa de antipsicóticos, medidas não farmacológicas, ficou num leito com janela, família presente, assim, 100% do tempo, relógio, assim, todas as medidas não farmacológicas para controle de delírio.
Para ventilação mecânica prolongada, foi um desmame lento e paulatino e bastante ponderado do desmame da ventilação mecânica. E avaliação de risco de novas arritmias, acho que o Charles está aqui para comentar. O que e em que momento, Charles? Eu acho que, na verdade, o aparelho ele já tem uma capacidade de nos dar, o marca-passo em si, ele tem uma capacidade de nos dar informações a respeito da estabilidade daquele paciente. Se ele vem efetuando taquicardia, vem documentando taquicardia ventricular não sustentada com muita frequência, esse é um paciente que classicamente nós ficamos um pouco mais atentos. O paciente que já fez um evento prévio, está fazendo um evento de taquicardia ventricular não sustentado, vai deixar a gente um pouco mais preocupado. O paciente que mantém disfunção ventricular realmente seria uma preocupação. Agora, ela melhorando a função progressivamente até com a função absolutamente normal após o evento, já deixa a gente um pouco mais pensando se não é um fator, um outro fator que possa ter levado a essa taquicardia, tendo em vista que manutenção de uma função ventricular normal, tão normal quanto era antes, nos traz novamente ao ponto em que estávamos na época de indicação do marca-passo. Outras causas que possam estar provocando isso, acho que a gente tem que excluir a questão medicamentosa. Na documentação dessa arritmia, muitas vezes essas taquicardias polimórficas, das monomórficas, elas podem se estabelecer, mas ao início da taquicardia a gente não viu. Não sabe se foi exatamente um evento polimórfico, se teve algum aumento de QT transitório. Eu acho que a decisão para esse paciente, no meu caso, vai se basear se eu tenho alguma causa reversível para esse quadro. Caso contrário, a gente tem a tendência a não fazer um upgrade ou tentar colocar um desfibrilador numa paciente dessa que teve um evento isolado. Se a gente não tem nenhuma causa, não se esclarece absolutamente nada, e uma vez conversado e compartilhando essa decisão com a família, acho razoável a gente pensar nessa possibilidade, tendo em vista que é um evento que é tudo ou nada. Se ela tivesse um evento desse em casa após a alta, a gente não estaria discutindo esse caso. Essa questão do compartilhamento da decisão com a família foi o que a gente fez. Eu e Eduardo sentamos com a família para discutir exatamente o próximo passo. Ela já estava desmamada, estava lúcida, inclusive, que era uma grande questão. Como é que uma senhora octogenária vai sair de 2, 3 minutos parada cardíaca e com crise convulsiva, difícil controle, etc. Ela acordou completamente lúcida, sem perda de memória nenhuma, a não ser a memória anterógrada a partir do dormonide. E a questão era, e agora? Ela está ótima, obviamente a gente manteve ela com a mildarona durante toda a internação, e a opção em conjunto foi de mantê-la com a mildarona. E ela teve alta, muito bem, obrigado. Algum comentário? O raciocínio assim, mais imediato seria, ela teve uma miocardite séptica e fez uma arritmia maligna. Mas não é nada comum, ou Takotsubo, não é nada comum fazer uma arritmia maligna, que ela estava com o ventrículo normal naquele momento. Tá? Tinha uma fração de ejeção normal, não tinha nem déficit segmentar. Prévio. E o que ela dilatou o ventrículo depois da parada cardíaca. Podia ser um estônio pós-parada. Então, o que não é comum de ter uma miocardite Takotsubo, o Takotsubo a gente sabe que pode provocar parada cardíaca, taquicardia ventricular, choque cardiogênico, mas ele tem a manifestação contrátil típica. É muito incomum ser apenas elétrico, né? Sem nenhuma manifestação de contração ventricular. Ela estava com o ventrículo normal quando teve o evento, isso que traz muita surpresa, né? É um fato totalmente inesperado, uma senhora com o ventrículo normal, mesmo que tivesse miocardite, Takotsubo praticamente afasta, estava com o ventrículo normal, não tinha nenhum padrão contrátil, mesmo que pensasse num Takotsubo atípico, mas não tinha nem apical, nem basal, nem nada. Então, nem meso, né? Então, eu acho que aqui fica uma explicação difícil. A gente pensaria, será alguma coisa medicamentosa, uma coisa iônica, mas também pouco provável com ritmo estimulado, né? Pouco provável com ritmo estimulado. Não, mais uma então, é uma só. Eu cheguei a pensar até que ela tivesse com um ataque imediato pelo marca-passo, mas também não é isso. Então, assim, fica um enigma nesse caso. Algo relacionado a essa doença aguda
mas acho também fora da nossa detecção habitual. Quando ela fez a arritmia, o ventrículo estava normal. Porque ela tem um eco na chegada. E ela faz ataque ventricular 4, 5 dias de internação. 3 dias de internação. Então, eu não sei se esse ventrículo ele veio assumindo alguma disfunção no decorrer dessas 72 horas, porque senão o raciocínio do Fernando está perfeito. Agora, o que eu não sei é se não havia algum grau de disfunção, porque, mais uma vez, como o Fernando chama a atenção, existe uma correlação direta ou com a doença ou com o tratamento, porque era uma paciente que não tinha nem o quadro neurológico, nem o quadro arrítmico ventricular previamente. E houve aqui, no meio, dois fenômenos, a doença e, consequentemente, o seu tratamento. A minha única dúvida é se ela não tinha disfunção, e eu acho que ela provavelmente já deveria tê-lo, e aquilo não ser só pós-parada. Porque, na verdade, se não existia, tudo que a gente está vendo é pós-parada. Estou falando do ponto de vista de disfunção. E, teoricamente, se tudo que a gente está vendo é só pós-parada e isso reverteu, a gente não tem mais a disfunção, nem nenhum outro insulto, diminuiria significativamente essa possibilidade dela recorrer à arritmia. Ao passo que, entendo o insulto inflamatório, modelo miocardite, modelo Takotsubo, seja o que for que a gente imaginar, talvez ainda pudesse permanecer algum resquício arritmogênico nessa paciente. E aí talvez tivesse realmente que ser repensado, inclusive a estratégia antiarrítmica com a amiodarona que foi colocada. Evandro, você queria fazer um comentário? Na chegada tem um aumento biatrial e com a função sistólica preservada. É interessante a gente olhar o eletrocardiograma dela basal, né? Nós estamos tendo hoje uma epidemia, né? E praticamente quase 10% de pessoas acima de 80 anos têm amiloidose senil. E a amiloidose senil, às vezes, é um HIT, é um insulto, que frente a outros insultos ele se manifesta, ou pode gerar manifestação. E, obviamente, uma doença restritiva poderia tá aí explicando, inclusive, com marca-passo. A segunda coisa é a miocardite. A gente também tinha muita desconfiança de miocardite com função sistólica preservada. E o que tem nos ensinado sobre isso? A imunoterapia do câncer. 30% das miocardites pós-imunoterapia, com as novas drogas utilizadas em oncologia, a função sistólica é preservada. Podendo chegar até 60% em algumas séries. Então, aqui, o ecocardiograma bem feito, com strain, a ressonância cardíaca de 1,5 Tesla, e, obviamente, nos lugares que tem o PET-CT, utilizando glicose, ele pode capturar miocardite. Então, a gente tem que ser neurótico em relação à busca da miocardite e não esquecer de uma epidemia emergente, que é a amiloidose senil, como uma condição que predispõe a que outros HITs o indivíduo possa ter taquiarritmias. Sim. André. Evandro, em havendo o diagnóstico da miocardite, ela já estando agora com função normal, a gente teria alguma mudança de estratégia? A gente tem que lembrar que ela teve uma morte súbita abortada. Sim. Né? Então, hoje, né, como é que é a torre da vigilância para miocardite? Se você tem uma miocardite que tenha tido um comportamento maligno, você, quando libera esses pacientes para casa, não aqui no Brasil, mas fora do Brasil, você bota o quê? Um desfibrilador vestível. Por quê? Porque esse risco desaparece às vezes em 2, 3 meses, o quanto desaparece a inflamação no miocárdio. Então, esses doentes com miocardite aguda com arritmia ventricular é o grupo de alto risco. Então, a busca da miocardite, afastar que esse paciente tenha tido uma miocardite nesse contexto, e não simplesmente um quadro, porque milhares de pessoas têm sepse e têm miocardiopatia séptica, ou miocardite séptica, sem arritmia ventricular. Quando você tem arritmia ventricular, normalmente é alguma forma de miocardite diferente da miocardite séptica. A gente tem que estar atento a isso, tá? Então, eu acho que a busca incessante da miocardite
É uma pena que o Monteiro não está aqui, porque ele já teria dito. Por que não fez a biópsia, Saulo? Felipe, você vai fazer um comentário? Eu queria só fazer chamar a atenção, porque às vezes o foco está ali nessa questão mais grave, que foi a arritmia ventricular dela. Mas lembrar que ela fez um evento elétrico neurológico também, né? Então, assim, o que poderia estar predispondo essa paciente a fazer arritmia e fazer também a crise convulsiva, né? Então, às vezes, a droga, o uso de alguma droga que pudesse talvez estar atuando nesses dois componentes, né? Às vezes a gente só vê esses dados quando os medicamentos já estão em largo uso durante muito tempo. Mas eu não fiz nenhuma revisão em relação às drogas que ela usou para ver se isso está descrito. Mas tinha alguma coisa em comum ali. Eu acho que a crise convulsiva dela, tanto a crise convulsiva quanto a arritmia, foram muito fora do contexto de uma situação de resposta inflamatória. Carlinhos, eu acho que a gente tem que... Eu vou voltar àquilo que eu já tinha falado. Eu acho que era uma doente que não tinha nada antes. E a parada por si só pode por hipóxia, pode determinar surgimento de crise convulsiva. Inclusive, é um marcador de mau prognóstico quando ela aparece. E isso não é infrequente. E nesse caso, ela também saiu da curva do usual desse prognóstico, porque ela saiu perfeita a despeito de ter tido crise de difícil controle, como foi mostrado aqui. Eu acho que a hipóxia pode justificar esse quadro. E outra coisa, nada pré, nada pós, sem nenhuma interferência específica. Então me parece que, do cérebro parece que foi hipóxia. Tá? Nada antes, saiu sem sequela nenhuma. E não houve interferência objetiva para nada. Me parece que seja hipóxia. Sabino quer falar. Sabino? Só uma pergunta. Qual a explicação da PSAP de 45 desse paciente? Esse foi o primeiro eco, não foi? Foi. Tem alguma justificativa da hipertensão pulmonar? Sabino, ela já tinha um grau de hipertensão pulmonar leve desde que eu a conhecia anos atrás, com aumento biatrial, uma hipertensão arterial sistêmica também de fácil controle, e não era uma hipertensão pulmonar secundária, ou seja, o pulmão dela era um pulmão normal, e essa era foi um dos questionamentos para que a gente não fizesse, ela tinha uma FA, para que a gente não fizesse a ablação dela. Eu discuti com o Eduardo na época, foi exatamente esse grau de hipertensão pulmonar dela, e que não dependia de oxigênio, nunca teve desconforto respiratório, nada. E aí, nesse momento ela estava acordada, estável e no processo de reabilitação. E aí eu acho que foi outra sorte dela, assim, que o hospital estava testando os devices aí para reabilitação, capitaneados aí pela Daiane, pela Isabela, pelo Vitor, a turma lá da física do CTI. Ela começou o processo de reabilitação na cadeirinha, sempre com o marido do lado ali dando total apoio. E ao longo da internação ali no CTI, depois que ela saiu de todas essas... Ela foi reabilitando, saindo do respirador, começou a caminhar no setor. Vitor, Daiane, Felipe empurrando a cadeirinha do lado. Quem estava filmando era o filho, que autorizou, e o marido ali atrás junto ali. Ela reabilitando totalmente ali no CTI ainda, já com a cânula metálica, mostrando todo o bom prognóstico aí. Qual foi o desfecho? Ela ficou internada no CTI 50 dias, internou no hospital por 63 dias, recebeu alta hospitalar, reabilitada, caminhando, dieta oral exclusiva, lúcida, sem déficit focal nenhum, em ar ambiente e com a função cardíaca normal. E a última foto da paciente aí.
Obrigado, Saulo. Bom, algum comentário, algum questionamento, alguma proposta? Acho que essa doente teve um quadro de miocardite e talvez também um quadro de encefalite, talvez que explicasse essas crises convulsivas. Agora eu queria saber do Felipe mais sobre essa epidemia que você sabia antes de o doente chegar aqui, né? Essa epidemia que teve lá em Dubai, porque isso poderia explicar uma virose que não foi detectada aqui. Voo da Emirates de Dubai para São Paulo, que 30 pessoas foram internadas, outras mais tiveram doença respiratória. Foi uma coisa pontual, eu não soube se isso se repetiu ou não. Eu conversei com uma colega, encontrei por acaso muito antes disso, uma colega de São Paulo, lá do Einstein, que foi quem me relatou isso até. E depois foi confirmado pela companhia aérea. Não houve nenhuma proposta, pelo menos não se conheceu se houve realmente contaminação do ar da aeronave, alguma coisa assim, mas também não se repetiu, pelo menos não veio a público essa situação. A gente fez o painel viral, a gente não fez teste rápido. O painel viral ele é melhor do que o teste rápido em termos de sensibilidade e especificidade. E foi todo negativo. Isso exclui doença viral? Não. E de fato nós sabemos que a maior parte das infecções respiratórias, elas podem começar com a infecção viral. Então, é sempre uma grande possibilidade. O problema é o diagnóstico e o tratamento específico. A gente sabe que os antivirais eles não têm grande resultado se não forem iniciados rapidamente. E o resultado é basicamente diminuição de sintomas. Você encurta o tempo de doença. O prognóstico pode melhorar naqueles pacientes mais graves, que não foi inicialmente o caso dela. Quer dizer, ela teve toda essa repercussão efetivamente pela parada cardíaca. Por que ela parou? Por que ela fez ataque ventricular monomórfica? Essa é a grande questão, né? E fazendo uma referência ao que o André falou, será que ela não vinha com alguma coisa cardíaca antes? O problema é que, clinicamente, no dia que ela fez a parada cardíaca, era o melhor dia dela. Esse que é o ponto. Ela não teve manifestação clínica nenhuma. Inclusive, ela estava monitorizada, porque estava na semi-intensiva, não tinha arritmia, estava com ritmo de marca-passo, pressão arterial, urinando, com uma ótima oximetria, inclusive melhor do que no dia anterior. É justamente essa pergunta que eu ia fazer. O paciente teve um quadro arritmogênico cardíaco quase fatal, abreviado a tempo. Depois de alguns dias ela tem um quadro neurológico também, uma manifestação epiléptica. Isso poderia ser, Zé, uma das hipóteses, a expressão de uma viremia, levando a miocardite, eventualmente uma encefalite, ou esse quadro neurológico de crise convulsiva foi da hipóxia pós-parada, ou poderia também ser decorrente de uma viremia ainda em curso, pudesse explicar a arritmia cardíaca, o quadro neurológico. Foi uma hipótese que me ocorreu agora. Como foi dito, também o painel viral ele é limitado, nós não vamos pesquisar todos os vírus, até porque também não tem tratamento, seria mais uma pesquisa científica, né? Mas você veja, o Dubai, Oriente Médio, vai saber lá os vírus que são prevalentes, etc. A gente fica sempre um pouco sem ter um diagnóstico definitivo. Mas só me levanta a hipótese que esse tudo pode ser expressão de um quadro de uma viremia com consequências neurológicas e a miocardite, que foi muito bem discutido, né? Muito obrigado pelos seus comentários. Mais algum? Felipe? O André comentou aqui sobre o painel viral, né? A importância do painel viral são várias. Primeiro, para você racionalizar o uso de antibiótico. Então, se você tem o isolamento de um vírus patogênico e o contexto faz sentido, seja com imagem, seja com clínica, você estaria autorizado a usar antiviral para diminuir o tempo de doença e, consequentemente, não fazer antibiótico. Uma das coisas que eu imaginei na hora foi essa parada cardíaca que estava associada à azitromicina. A primeira coisa, que quando veio ataque ventricular monomórfica, isso foi basicamente excluído.
Mas, de fato, é muito difícil, é impossível descartar a possibilidade de uma viremia inicial com uma subsequente infecção bacteriana, o que é muito comum, especificamente com a infecção viral, que continua ao longo de mais de 5 dias. Então, é bem possível que ela tenha feito uma viremia enquanto estava viajando, pode ter, inclusive na viagem, recebido um patógeno resistente ou não à penicilina, que foi o que ela tomou, e por isso nós ampliamos, ou ser outra, um gram negativo, enfim, que não estava sendo contemplado pelo clavulin, e era o que a gente podia tratar. A gente tratou o que a gente podia tratar. E não tivemos, infelizmente, o diagnóstico do agente etiológico, que ficaria muito mais fácil para a gente raciocinar num contexto global, né? É isso, gente. Eu acho que não tendo mais comentários, alguns acertam uma Mega Sena sozinho, outros fazem uma arritmia dentro do hospital, né? Então é isso, Saulo, obrigado. André. Pessoal de São Paulo, muito obrigado, Danilo.